nós observamos e também ouvimos algumas pessoas, e considerando que nós estamos em tempos muito peculiares, tempos pandêmicos, nós buscamos, então, também fazer uma outra adaptação em termos de abordagem metodológica. Então, nós hoje vamos iniciar uma experiência, vamos ver como nos comportamos, todos nós, não é? Como expositores e como os que acompanhamos os estudos. Então, nós vamos fazer esta experiência, que é de termos uma dupla. Esta dupla já interagiu, no caso, Cláudio Conte e Jorge Pio. Eles interagiram, pensaram juntos um aspecto do tema que está aí na nossa programação. Todos recebemos a programação, não é isso? Então, nós vamos agora ver como é que nós vamos começar essa abordagem metodológica. Naturalmente que daqui até o final do semestre nós vamos nos aperfeiçoando. Estamos agradecendo inicialmente a Cláudio Conte e a Jorge Pio, que são nossos conhecidos, mas quem esteja pela primeira vez nos acompanhando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E Cláudio Conte é engenheiro, é físico, químico, é especialista em nuclear, em física quântica. Jorge Pio é médico, tem uma especialidade em alergia e em outras tantas que depois podemos nomear, se for o caso. O importante hoje é nós estarmos atentos e agradecemos muito a abertura dos nossos companheiros, porque todos queremos atualizar, oxigenar o trabalho do ICEB e, naturalmente, divulgar sempre de uma melhor maneira. Não significa que esta seja a melhor, mas foi aqui os responsáveis pelas atividades fim, que somos César e eu, estamos tentando buscar aqui outras oportunidades que nós vamos testar também com a ajuda de vocês. Cláudio Conte, obrigada. Jorge Pio, obrigada. Nós do ICEB agradecemos e, em confiança, temos vocês agora. César, você quer dizer alguma coisa? Não é necessário, não. Vamos ouvir os nossos companheiros. Vamos lá. Eu não estou vendo o Conte aqui. Eu estou aqui, Jorge Pio. Ô, Conte, boa tarde, Conte. Boa tarde, Conte, Jorge. posso combinar com você uma coisa? Você Diga. começa, a gente vai conversando, tá? Tá ótimo. E aí você começa, a gente aí, de vez em quando eu interfiro, aí você me pede, ou eu interfiro. A gente vai batendo papo. Vamos tentar conversar. Pode ser, né? Não pode ser Pode. assim? Pode ser assim, Nádia? Claro, vocês agora mandam na abordagem de vocês, né? Agora é tudo de vocês. Tá bom, então. Vamos lá, vamos conversar. Então. Começa você, Cláudio. Tá ótimo, começa então. Então, para começar, boa noite a todos. É sempre uma satisfação estarmos aqui estudando com essa turma do ICEB, né? Que tanto nos faz exercitar a nossa mente. E como o tema de hoje, nós estamos falando sobre a visão espírita da hipótese Gaia. Então, para começar os nossos estudos, né, nós retiramos essa definição sobre a hipótese Gaia desse trabalho, é um trabalho científico publicado pela UFRJ, e o título é o Covid-19 e a hipótese Gaia. Então, eles fizeram esse trabalho, mas visando a situação atual do Covid, mas nós não vamos entrar nessa questão, só mesmo a definição que eles utilizaram para a hipótese Gaia, porque nós achamos muito interessante e gostaríamos de compartilhar com vocês. E aí eles colocaram o seguinte: é uma hipótese da ecologia que estabelece que a Terra é um imenso organismo vivo, elaborado pelo cientista inglês James Lovelock em 1979. Essa teoria nos ensina que o nosso planeta é capaz de obter energia para seu funcionamento, enquanto regula seu clima e temperatura.
elimina seus detritos e combate suas próprias doenças. Ou seja, assim como os demais seres vivos, um organismo capaz de se autorregular. O que nós achamos interessante nessa definição foi quando ele coloca que a Terra é capaz de combater suas próprias doenças. Mas quando nós vamos analisar em doenças propriamente dito, nós estamos falando de seres vivos. Então, a hipótese Gaia ela precisa, na sua interpretação, incluir tanto o planeta em si, os processos físicos e químicos. Então, nisso que ele coloca que é capaz de se autorregular, aí já são os processos químicos e físicos relacionados com a matéria. Então, são as leis da física e da química que mantêm a estrutura do nosso planeta e do nosso universo conhecido como um todo. Porque tudo, né, quando nós olhamos, a Lua permanece na sua órbita por causa das leis da física, o Sol se mantém, desculpa, a Terra se mantém na sua órbita em torno do Sol, também por processos físicos, e né, toda a estrutura mineral do nosso planeta é baseado nas leis da física. Então, nós temos todo um conjunto de leis que se encarregam pela manutenção da estrutura material em si do nosso universo conhecido. E é claro que nós podemos extrapolar para outras condições de existência que também existam essas leis, né, equivalentes da física e da química para outras condições de existência. Então, quando nós falamos em mundo espiritual, por exemplo, nós precisamos pensar que lá também existem as leis químicas e físicas relacionadas com a matéria naquela condição, com aquelas características em si. E sendo um organismo capaz de se autorregular. Então, quando nós pensamos, nós trazemos a questão da biologia, e então é um sistema que se autorregula. Tá? É interessante essa colocação, porque nós podemos trazer para nós mesmos, e depois acredito que o Jorge Pio, pelo que nós conversamos, vai trazer em maiores detalhes essa questão, porque quando nós vamos nos animais mais simples, certo? E aí, por animais, nós estamos incluindo também as células, nós vemos que, como a ação mental ainda não é tão avançada, esses organismos são capazes de se autorregular. Então, em resumo, se o nosso corpo físico estivesse relegado única e exclusivamente às células, esse corpo se manteria com uma saúde assim que nós não conhecemos. Tá? Porque esses organismos eles são capazes de se autorregular e eles promovem todos esses processos que foram relacionados aqui, como obter energia, regular, né, a sua temperatura, eliminar os detritos. Então, uma célula também excreta, né? E ela se alimenta, excreta, e ela é capaz de toda uma série de processos em si. E nós selecionamos só esse pedacinho, um organismo capaz de se autorregular, porque nós queríamos comparar com o que Kardec fala no livro A Gênese. Tem um capítulo, né, o capítulo 8, e tem um item que ele fala sobre a alma da Terra. São as teorias, várias teorias da época, né? Então, Kardec diz o seguinte: por alma da Terra, então tem as teorias lá da época de Kardec, mas ele faz ali uma visão espírita dessa alma da Terra, que nós podemos dizer que as teorias da época com relação à alma da Terra já era assim um exercício para chegarmos na hipótese Gaia hoje, né? Então, claro que essas ideias começam muito simplificadas e também com muitos equívocos, e elas vão se depurando.
Mas Kardec, diante daquelas teorias da época, ele diz o seguinte: por alma da Terra, pode-se entender mais racionalmente a coletividade dos espíritos incumbidos da elaboração e da direção de seus elementos constitutivos, o que já supõe certo grau de desenvolvimento intelectual. Cláudio, deixa eu fazer Sim, Jorge. uma intervençãozinha aí, só para... o Kardec vai dizer isso aí onde você citou, tá? Isso aí, a Gênesis no capítulo 8º. Mas, na pergunta 144 do Livro dos Espíritos, ele faz a mesma referência. Né? Tá lá. Na 144, ele vai dizer que a pergunta é: o que se deve entender por alma do mundo? E aí a resposta é o princípio universal da vida e da inteligência, de onde nascem as individualidades. Da onde nascem as individualidades. Aí tem um comentário aqui que a palavra mundo foi usada naquela época para definir o todo. Né? Encontramos na questão mencionada que a alma da Terra é formada por um conjunto de espíritos devotados ao bem, como você está colocando aí. Eles são os representantes de Deus no globo. Ou seja, essa consciência coesa, uma falange, né, de espíritos, composta pelos guias da humanidade, que conduz os destinos do orbe. É só a gente depois ir lá na 150, 151 e 152, que vão confirmar exatamente isso. Desculpe, continua. Nada, obrigado por complementar aqui o nosso... Continua, não. Eu acho que o estudo tem que ser feito, a gente vai fazer assim, certo? Eu não sei se a Nádia está acompanhando, que é a nossa... Eu estou acompanhando, estou adorando, estou me sentindo assim, felicíssima, transitando de uma para outra visão, de uma para outra perspectiva. Para mim está sendo muito enriquecedor. Continuando. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Vai lá, Cláudio, continua. Então, como nós estávamos falando, né, Kardec vem trazer uma visão tobiaótica espírita, né, dessa questão da alma da Terra, e também nós podemos trazer hoje para a questão da hipótese Gaia, onde ele traz as duas componentes, porque aí nós temos a coletividade dos espíritos incumbidos da elaboração. Quando ele fala isso, nós podemos nos reportar às leis da química e da física, porque o nosso universo conhecido ele foi cocriado por espíritos de alta envergadura moral e evolutiva. Então, e por isso que todo esse universo conhecido se sustenta de uma forma perfeita, porque foi elaborado por inteligências que ainda não somos capazes nem de conceber. Por isso que normalmente se acredita a criação do universo a Deus, porque é um nível de inteligência tão elevado que, para muitos, esse seria unicamente uma capacidade de Deus para fazer isso, quando não se considera o processo evolutivo dos espíritos. Agora, quando nós trazemos para a nossa existência, né, porque esse mundo deixou de ser apenas gerenciado por esses espíritos elevados com as leis da química e da física. A partir do momento em que aportaram aqui espíritos de outros níveis evolutivos, certo? E aí, como esses espíritos, nós, que no final somos nós, estamos interagindo com essas leis da química e da física, nós promovemos uma alteração nesse sistema. Então, a ecologia ela mudou. Mas, quando eu falo nós, não estou só falando os humanos, nós estamos falando também dos animais, vegetais, e podemos nos remeter até as células em si,
porque esse mundo, a matéria cocriada por essa espiritualidade maior, ela não foi feita para ficar aqui apenas sozinha, né? Ela foi feita para receber espíritos de outros níveis evolutivos. E aí chegamos nós, espíritos na condição que nós nos encontramos. E só falar mais um pouquinho, para deixar depois o Jorge fala um pouco e depois eu retomo. Então, deixa eu fazer, então, uma nova contribuição aí. Sim. Se a gente consultar uma obra de Miramês, que é Filosofia Espírita, ele vai dizer, quer dizer, corroborando isso aí que você está falando, dizer que nós podemos dizer que o Cristo é a alma do mundo, né? Pois, sendo o diretor do planeta, ele usa o seu corpo ciclópico, né? Onde bilhões de almas trabalham, porque o corpo ciclópico, quer dizer, ele o grupo de co-criadores em plano maior que trabalham com ele, não é? Trabalham em todas as direções, como sendo uma grande escola de Deus, né? Para a preparação dos espíritos em ascensão, onde o progresso é uma força do próprio Criador. Entendi. Isso aí. Vamos lá. Muito interessante, do Miramês, né, que você falou. Miramês, Filosofia Espírita, João Nunes Maia. Eu não sei se gostam do Miramês, mas como a gente aqui não tem preconceito com nenhuma, eu acho que a gente tem que buscar o conhecimento onde ele estiver. E esse conhecimento é um conhecimento bastante relevante na minha ótica. Kardec disse isso, né, Jorge? Vamos lá, Cláudio. A partir do momento que seja relevante, é válido. Claro. Então, uma colocação que nós já apresentamos aqui em estudos anteriores é com relação ao processo evolutivo, né? Então, quando nós falamos em processo evolutivo, às vezes a gente não sabe muito bem o que significa, mas esse é uma viagem da ignorância espiritual para o conhecimento espiritual. E quando eu falo conhecimento espiritual, não estou apenas falando em conhecer, por exemplo, a doutrina espírita de ponta a ponta. Esse conhecimento intelectual é quando nós colocamos em prática tudo aquilo que nós aprendemos, porque nós podemos saber intelectualmente, podemos saber a codificação inteira e tantos outros livros correlatos. Mas, se a gente não aplica no nosso dia a dia, nós ainda não temos o conhecimento espiritual, certo? Nós temos a informação, mas o conhecimento espiritual não. Então, nós saímos dessa ignorância espiritual para o conhecimento espiritual. E quando eu falo ignorância espiritual, nós estamos falando ignorância sobre quem e o que somos. Quem eu sou e o que eu sou. A colocação de que só eu sou um espírito, na verdade, é uma visão muito abstrata. Eu ainda não tenho muita noção do que seja ser espírito. O que é o espírito propriamente dito, nós não sabemos. Então, se eu me vejo, espírito mesmo, não estou falando perispírito, mas espírito, se eu me vejo como refletido, eu não conseguiria me identificar, certo? O perispírito eu identifico, mas eu, espírito, não consigo identificar porque nós não sabemos exatamente qual é a estrutura do espírito. Então, eu posso dizer que eu só terei conhecimento espiritual quando eu conhecer a mim mesmo, quando eu souber o que eu sou e eu puder chegar aqui para vocês e descrever o que eu sou, certo? Porque eu sou espírito. Eu utilizo de perispírito e corpo físico. Perispírito e corpo físico eu consigo descrever para vocês. Mas o eu espírito eu não consigo descrever. Então, enquanto não chegar lá, nós estamos na ignorância espiritual. Tá? Nosso processo evolutivo ainda falta e falta muito. E o que acontece quando nós pensamos nessa estrutura da hipótese Gaia?
nós precisamos começar com os animais, porque o homem já interfere de uma forma muito grosseira. Então, nós precisamos começar a entender a participação dos animais nesse processo. E eu só vou passar esse primeiro slide, e depois, se o Jorge Pio quiser assumir, será uma satisfação, mas é só para dar a entrada aqui no nosso tema, e aí depois ele complementa. Nosso problema maior é orgulho e egoísmo. Esse é o nosso problema. A questão dos animais, nós temos muitas dúvidas com relação aos animais, com relação à questão espiritual desses seres. Nós vemos as mais diversas colocações possíveis e imagináveis, inclusive no nosso meio espírita, certo? Então, o animal ainda é de difícil entender. E a aceitação também de certos conceitos fica difícil, e nós vemos uma tendência a uma interpretação bem direcionada com o orgulho e com o egoísmo. Então, no final, nós precisamos avaliar se parte dessas dúvidas que nós temos com relação aos animais não seriam apenas decorrentes do nosso orgulho e interesse pessoal. Porque, de acordo com o meu interesse pessoal, eu vou colocando bloqueios, barreiras que não me deixam ver, por exemplo, o quão orgulhoso e quão egoísta eu sou. Por isso, nós temos muitos que não se consideram orgulhosos e egoístas. Mas, se não fossem orgulhosos e egoístas, não estariam nesse mundo de expiações e provas. Então, por isso eu sei que todos nós somos orgulhosos e egoístas. E esse orgulho é que faz com que nós nos coloquemos acima das demais criaturas. Nós nos consideramos mais importantes do que as outras criaturas, certo? Mas é esse orgulho, esse interesse pessoal, esse egoísmo que me faz me ver acima de um cão, por exemplo, de um gato, de um pássaro, ou seja, o que for. Porque nós percebemos que, nos casos mais graves, nós nos colocamos, inclusive, acima dos nossos semelhantes. Então, nós também temos uma tendência de achar que nós somos melhores ou mais merecedores do que os outros. E é esse egoísmo que cria barreiras mentais para a adequada avaliação. Então, aquela ignorância espiritual, nós ainda permanecemos nela em decorrência desse orgulho e egoísmo, né, que vão criando essas barreiras e aí não me permite ver. No final, para nós podermos reconhecer a hipótese Gaia funcionando na sua totalidade, na sua completa harmonia, né, inclusive na visão espírita, né, lá que Kardec colocou, nós precisamos reconhecer a igualdade de todos os seres da criação perante o próprio Criador. Porque, para Deus, eu, Cláudio, espírito, sou tão importante quanto um cão, quanto um gato, quanto um pássaro e quanto um vegetal qualquer, seja qual for. Porque a obra da criação, ela abrange tudo que existe, porque Deus é a causa primária de todas as coisas, inclusive do cão, do gato, da vaca, do boi, do porco, e podemos passar a parte da noite aqui enumerando isso. Do rato também. Oi? Do rato. Do rato também. Das baratas. Rato, barata, aranha, tudo isso. Eu incluí a aranha porque minha esposa está ouvindo e ela tem medo de aranha. Então, até a aranha é uma... Deus é importante para Deus. Maravilha. E por quê? Quando nós reconhecemos essa igualdade perante o Criador, igualdade em termos de importância, aí nós começaremos a perceber a inadequação da exploração que são considerados como inferiores.
aqueles que nós consideramos como inferiores, certo? Então, nós passamos a explorar porque, na nossa mente, eles são inferiores. E espíritos de um mundo de expiações e provas tende a explorar aqueles que eles consideram inferiores, inclusive os próprios semelhantes, como a história mesmo diz. E daqui, deixando o gancho aqui para o Jorge Pio, se ele quiser pegar o gancho também, sinta-se à vontade, nós temos, inclusive, as nossas células do nosso corpo, que nós negligenciamos muito com as nossas células. Você quer falar um pouco, Jorge Pio? Eu queria fazer só um comentário sobre essa questão, relembrando o Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, capítulo 12, versículo 22, ele vai dizer que os membros do corpo, se a gente considerar a criação como um corpo imenso, não é? Quer dizer, dentro da teoria, da hipótese Gaia, quer dizer, um grande corpo formado de muitos membros, de muitas células, de muitos átomos, de muitos elementos menores, ele vai dizer assim: os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. Diz o Paulo de Tarso. E o Alex Arthur, fazendo um comentário sobre essa passagem do Paulo, ele diz que todas as peças importantes para o funcionamento do organismo universal, e ninguém ou nenhum trabalho pode ser desprezado. Já foi dito que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que o todo sábio tenha dele conhecimento. E certo filósofo já asseverou que não se pode ferir uma grama no campo sem afetar a estrela que está mais distante. É só esse comentário sobre isso que você acabou de falar. Você pode fechar aí. Pode. Mas quando você quiser, Jorge Pio, colocar a sua dissertação aqui, apresentar o seu estudo, fique à vontade, hein? O meu estudo já está sendo feito com você. Então, porque a minha ideia, exatamente, é ficar dialogando aqui, fazendo alguns contrapontos, porque isso acho que... Eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo vão concordar conosco, mas me parece que isso é altamente enriquecedor, porque você está falando de coisas que eu comecei a ver e eu não tinha nem lido totalmente o seu texto. O seu texto eu li só uma parte. Mas só o início que eu li, ele já me encheu as medidas. Eu fiquei satisfeito, assim, está muito bom. Até que eu mandei para você uma expressão que eu gosto muito de usar, né? Uma expressão em inglês, show. Né? Eu gosto de usar show. Eu gosto de usar isso, porque diz muito, né? Show, Cláudio. E não li o resto. Eu li o resto agora, antes um pouco da gente começar aqui, porque eu li o finalzinho. E falei assim, exatamente. Quer dizer, aí fiquei impressionado. Eu disse assim, eu acho que o mesmo guia espiritual que orientou o Cláudio lá, acho que falou comigo também aqui. Porque exatamente você pensou exatamente como eu. Então, acho que você pode ir seguindo aí, se você quiser. Mas eu posso começar agora aqui também a dizer algumas coisas que eu gostaria de dizer e falar do princípio das coisas, né? A gente só vai poder entender essas coisas todas, tudo isso de que se falou até aqui, quando a gente tiver o domínio, o conhecimento. E aí você foi muito feliz quando você falou que não é a coisa intelectiva, a cognoscente, né? Não é a capacidade intelectiva de compreensão das coisas, mas é a capacidade que você vai ter de entronizar essas coisas no seu dia a dia, na sua vida.
né? Eu gosto muito de um filósofo chamado Comte Sponville, que é um filósofo atual, está, acho que, encarnado ainda, deve estar com uns 60 anos, por aí. E ele é fantástico. E a filosofia dele, apesar de ele ser uma pessoa que se diz agnóstico, materialista e tal, a obra dele está muito dentro daquilo que Allan Kardec coloca. Tem até um companheiro nosso, que agora não me ocorre o nome, que certa vez fez uma palestra citando Comte Sponville, e fazendo uma relação da codificação, né, de Kardec com a obra do Comte Sponville. E foi um trabalho muito interessante. A gente pode, depois, num outro momento, se reportar com mais detalhes a isso. Mas o Sponville, ele costuma dizer o seguinte, que o filósofo só tem uma validade na sua filosofia se ele vive a filosofia que ele leciona. Se ele tem uma filosofia que ele leciona, que ele transmite, mas a qual ele não vive na sua essência, não tem a confiança naqueles seus conceitos e já conseguiu entronizá-los no seu dia a dia, a sua filosofia é absolutamente vã. Não tem nenhum significado. Essa é a opinião do Sponville. Eu, de certa forma, não tenho competência para concordar ou discordar dele, mas eu considero ele uma grande autoridade, e ele, tendo dito isso, para mim, tem muita validade. Eu gosto muito de aceitar os conceitos das pessoas que são dedicadas ao estudo, e, às vezes, eu não tenho uma opinião formada ainda, mas eu vou aceitando aquilo até eu poder ter. E aí eu consegui... o Comte Sponville, a nossa irmã está pedindo para dar o nome, daqui a pouco eu dou o nome direitinho dele. Eu só letro aqui o nome dele. Mas, então, essa questão... e ele é um homem, esse Comte Sponville, né, já que estou falando dele, e interessou aí a companheira, ele é uma pessoa tão fantástica que um dos últimos livros dele é o Espiritualidade... Deixa eu ver se eu me lembro o título. É a Espiritualidade do Ateísmo. Olha só. Ele se diz ateu e escreveu um livro na qual ele trata da espiritualidade do ateísmo, que é um livro fantástico, maravilhoso. Eu tinha comprado esse livro em francês, tinha lido, né? Depois peguei uma tradução aqui em português, que, aliás, não está muito boa, apesar que eu não sou tão bom assim em francês, mas eu vi que tem algumas coisas que não estão bem, aquele negócio tradutore, traditore, né? Do italiano. Né? Quer dizer, tem umas coisas lá que não estão batendo bem. Mas a gente, fazendo essa leitura, a gente vai ver que o que desorientou a espiritualidade do nosso irmão, Sponville, é o fato dele ter se vinculado a uma vertente religiosa que não tem sustentação. E aí, essa falta de sustentação, de acordo com o conhecimento que ele leva, que ele conduz na sua vida, ele viu que ele ficou ateu, porque, na realidade, ele não é ateu, porque ele ainda não conseguiu descobrir Deus. Ele tem uma visão de Deus, que é o Deus trazido por aquela vertente, né? E que, na realidade, não é a ideia que se deve fazer do Criador. E a ideia que essa vertente, que é uma vertente antropomorfista, não é? Quer dizer, a ideia antropomórfica de Deus causa um dano muito grande, porque desorienta a espiritualidade da criatura. Bom, feito esse parênteses aí, a gente podia começar dizendo que, se a gente perguntar para alguém, né, assim, você acha que você já foi
uma bactéria, em algum momento do seu processo evolutivo, alguém que tenha consciência de que há um processo evolutivo e que o evolucionismo darwiniano, por exemplo, de Haeckel, com as suas modificações, as suas diversas vertentes, seja aceito por essa criatura, essa pessoa vai olhar, talvez, e vai dizer assim, talvez, mas eu não me lembro disso, né? Eu não posso saber, nós não sabemos por onde andamos, o que passamos, mas é possível, pode ser. Mas se a pergunta for dirigida, por exemplo, essa mesma pergunta, se a gente pudesse fazer uma pergunta para uma árvore, para uma grande árvore, né? Uma sequoia, uma grande árvore, e perguntando para ela se ela já foi uma minúscula semente, a resposta também poderia ser inconclusiva, né? E por que seria isso? Né? Porque a pergunta feita para essas criaturas, né? No caso, a árvore ou o ser humano, passa a não fazer nenhum sentido para ele. Então, se você perguntar se a pessoa foi uma bactéria, não porque a bactéria não é o ser mais primitivo, né, da natureza. A bactéria já é um ser bastante complexo, porque ela já tem, inclusive, núcleo, né? Quer dizer, já é uma célula nucleada, né? Então, ela não é uma célula ainda daquela fase ainda mais imperfeita, em que células não têm núcleos. Bom, então, a configuração desses seres primitivos é muito complexo, né? E a gente pode, por exemplo, lembrar que as bactérias podem ser, por exemplo, infectadas por vírus. E vírus podem infectar bactérias. A gente sabe disso. Há estudos, inclusive, de vírus que infectam bactérias. Então, os vírus são seres mais primitivos ainda. Será que já passamos lá pelos vírus? Provavelmente sim. Se nós lembrarmos Leon Denis, né, no livro que a gente sempre relembra aqui, do qual a gente sempre trata, que é o problema do ser discriminador, ele vai dizer que o princípio espiritual, não é, dorme na pedra. Não é? Dorme na pedra. E vai, no processo evolutivo, passando pelo vegetal, pelo animal, até chegar a acordar consciencialmente no homem. Então, isso é uma coisa perfeitamente compreensível para nós. Bom, internamente, as células são um sistema fechado, mas elas externamente são um sistema aberto. O que quer dizer isso? Quer dizer que há uma ação interna com seus próprios recursos, mas ela tem nos seus limites, que seria a região da membrana celular, a qual tem se dado atualmente um valor extremamente grande, mais do que até o núcleo, né? Basta ver a obra, vamos depois fazer referência aqui ao Bruce Lipton, né? Um biólogo que foi um dos precursores da clonagem, um cientista de alta capacidade que vai depois escrever um livro que quase todo mundo aqui já deve ter lido, conhece provavelmente, que é A Biologia da Crença.
na qual ele apresenta as bases iniciais da epigenética, né? E eu me lembro muito quando eu apresentei esse livro, já há muitos anos atrás, ao nosso querido doutor Andréa. Ele não tinha ainda visto o livro, tinha ouvido falar, mas eu trouxe um exemplar, mostrei para ele. Ele falou assim, rapaz, esse camarada, aquele jeito que o doutor Andréa tinha, né? Um jeito assim, simpático de fazer referência, esse camarada, já ouvi falar dele, ele parece ser um sujeito interessante, Jorge Pinho. E aí, numa outra oportunidade, mais na frente, ele diz assim, rapaz, que sujeito audacioso esse Bruce Lipton, me falou o doutor Jorge André, né? Trazendo já uma opinião formada sobre o tema. Bom, então, a gente sabe que na membrana existem portões que se abrem para o meio externo para se comunicar com o meio ambiente, fazendo com que produtos produzidos no meio interno sejam lançados para o exterior e buscando produtos do exterior, que são seus insumos, para a sua própria sobrevivência. E a gente vai mostrar aqui mais para frente, depois, quando a gente fizer aqui o share aqui de umas imagens, eu vou tentar mostrar como que essa relação é importante. E aquilo que você falou, que você estava se referindo à questão do egoísmo, por isso que eu disse que acho que foi o mesmo guia espiritual que nos orientou. Entendeu? Quer dizer, o indivíduo só pode negar essa condição por orgulho ou por ignorância, ou pelos dois juntos. Né? O orgulho é muito grande e o sujeito acha que ele é mais do que a bactéria, ou do que o vírus, ou do que sei lá o que, qualquer outro ser da natureza, aí, o cachorrinho, o gatinho ou a borboleta. Ou ele vai achar, né? Eu falei do rato, porque o rato, do ponto de vista genético, eu acho que a Rosa está aí também, a nossa geneticista, né? O rato tem uma constituição genética muito próxima do ser humano. O projeto Genoma mostrou isso. Quer dizer, nós devemos, quando vê um rato, bater continência para ele. Porque é uma coisa, se a gente considerar que, geneticamente falando, genética é uma coisa tão importante, e como é realmente, não é? A transmissão dos caracteres hereditários é fundamental para a nossa constituição, para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, para a nossa economia como um ser vivo, né? Então, as células, para serem estudadas, elas são estudadas pelos citologistas, não é? Elas precisam... Isso começa um problema aqui, porque para estudar uma célula, você precisa primeiro matar a célula. Né? Quando você vai fixar a célula, você vai usar álcool ou alguma substância álcool similar, você fixa a bactéria, chamada fixação. A fixação já você produz a morte da bactéria, né? Depois você tem depois que elas estão mortas, fixadas com álcool, é feita a coloração específica para estudar determinados modelos, para ver alguns elementos figurados, quer dizer, as partes internas dessa célula. E aí, isso aí já vai para a gente poder ver como é que se manifesta a parte metabólica dela, como é que aquilo se funciona. Então, isso aí já torna a coisa um pouco complicada, porque é mais difícil quando a gente viesse estudar, quando a gente pudesse estudar. Hoje já se pode, porque já temos recurso para isso, né? Microscopia eletrônica e algumas outros estudos, que nos permitem
ter uma visão mais da célula viva, como é que ela funciona. Então, você tem, por exemplo, numa célula, você tem a membrana, né? Tem o citoplasma, que é a parte interna. A gente, como pegasse o ovo, né? O ovo é uma célula. Então, você tem lá a casca, que seria a membrana, a casca do ovo, né? A clara do ovo, que seria o citoplasma, né? E a gema, que seria o núcleo, que é o núcleo. Então, isso é uma célula grande, dá para ver. Mas as células, nesse citoplasma, você tem lá o ergastoplasma, o nucleolo, os ribosomes, as mitocôndrias são fundamentais para a respiração celular, o aparelho de Golgi, que serve para a produção dos carboidratos, os lisosomas, que são que removem substâncias, que destroem substâncias, onde tem as enzimas, chamadas enzimas líticas. Quer dizer, lítica que quer dizer que faz a lise, que dissolve outras substâncias. A gente quiser ter uma ideia, assim, a gente come mamão tem papaína, né? Papaína é uma enzima fantástica, que ela, se você pegar o mamão verde, tirar o suco do mamão verde e colocar num pedaço de carne, toda a carne vira filé mignon. Fica tudo maciozinho, porque a papaína dissolve né, a proteína e tal, e faz aquilo, serve como um amaciante. Então, esses lisosomas têm essa função. Mas eu vou começar aqui a compartilhar a minha tela. Deixa eu ver se eu não tenho a mesma facilidade que você, Cláudio, de fazer esse negócio de compartilhar e o negócio sair direitinho. Eu sou meio atrapalhada. Vamos ver se eu consigo aqui. Então, tá aí. Eu coloquei aí os animáculos inteligentes e educáveis. Essa expressão é de André Luiz. Eu estou com um pouco som. Vocês também? O som está baixo? Não, para mim o som está bom. O meu está perfeito. Tá bom. Para mim está bom. Tá bom também. Então tá. Então, essa expressão é uma expressão de André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Eu trouxe uma imagem de um grupo de células hepáticas adoecidas, né? Estão adoecidas. Mas essa ideia do hepatócito é uma ideia de trazer a questão da cooperação, da importância dessa célula, que é a célula hepática, para a nossa economia. E eu coloquei aqui os animáculos inteligentes e educáveis, a poeses da vida. Porque, na realidade, a vida é um grande poema. A vida é um grande poema. E o estudo das células é um poema de altíssima beleza, né? Porque vai nos mostrar exatamente a grandeza da criação, né? Haja vista a gente perceber, e todos nós percebemos, a grandeza do equilíbrio, que a gente costuma chamar de homeostase, né? Do equilíbrio das relações entre todas as nossas células do nosso corpo. 50 trilhões de células, segundo o Bruce Lipton, não é um consenso isso, mas 50 trilhões de células que estão abrigadas no nosso corpo, que fazem parte de nós próprios enquanto encarnados,
num trabalho de absoluta integração, de entendimento e de absoluta fraternidade e cooperação. E se a gente parar para pensar, 50 trilhões é muito mais do que 7 bilhões, que é a humanidade encarnada na Terra. É muito mais que talvez os 27 bilhões, se a gente considerar os desencarnados, segundo Emmanuel, que diz que temos 3 vezes mais desencarnados que encarnados. Então, seríamos 27 bilhões, mais ou menos, por aí, não sei. Então, esse equilíbrio, essa harmonia fantástica desses elementos, não é? que nos fazem perceber a grandeza da obra do Criador, a poesia da vida. E depois vou mostrar aqui 3 figuras que eu elegi para trazer, 3 figuras humanas, das quais eu queria falar aqui, e que eu vou mostrar que todas elas são grandes cientistas, tem inclusive prêmio Nobel nesse grupo, que são pessoas que foram, vamos dizer assim, movimentados, alimentados, nutridos pela arte, pela poesis, né? Que poesia quer dizer criação, né? A capacidade criadora, aquilo que está relacionado com o pensamento heurístico, né? A heurística, que é a ciência da criatividade, da invenção, da construção do belo, do bom e do nobre. Então, a gente parar para pensar, a gente vai ver. Deixa eu ver aqui. Se a gente parar para pensar e ver que nós estamos mergulhados num mar de ondas eletromagnéticas, ô Cláudio, se você quiser intervir aí, você pode intervir, tá? Por favor. Como eu intervi quando você estava falando, pode intervir, não tem problema nenhum. Então, nós estamos vendo aí o espectro visível que está entre o infravermelho e o ultravioleta, que é uma nesguinha mínima da nossa capacidade de enxergar. Então, nós estamos falando de células, estamos falando de elementos que o nosso olho não consegue ver. Nós precisamos, porque nós só discriminamos entre 2 pontos separados 0,1 milímetro, ou seja, 100 micras, 100 microns. Está certo, Cláudio? Só discriminamos esse pedacinho pequenininho, muito pouco. Então, para a gente poder estudar a célula, precisa ter a vista armada pelo microscópio, né? Pelo microscópio. O microscópio é um meio óptico que pode resolver a questão. Mas, para a gente poder ver os elementos figurados da célula, quer dizer, aqueles elementos todos que eu falei anteriormente, o microscópio óptico não resolve o problema. Precisamos de uma coisa mais aperfeiçoada ainda, que é um microscópio eletrônico. Quer dizer, vejam que, para além do nosso eu, como vai dizer o doutor Miguel Nicoleles, né? Talvez considerado no século passado, na década passada, um dos 20 maiores cientistas vivos, né? Ele vai falar sobre isso, vai falar sobre essa questão. E nós vemos que
o livro dele, ele colocou no livro dele um nome, um título muito interessante, que é Além do Nosso Eu. E nós estamos falando aqui de orgulho, né? Estamos falando de quê? Do ego, do eu. Não que a gente esteja condenando o ego é importante, né? Precisamos dele. Mas quando ele passa a ser a principal foco das nossas vidas, aí passa a ser prejudicial, né? E nos cega para enxergarmos o que está além do eu, como vai dizer Nicoleles. O Miguel vai dizer, ele escreveu um livro na qual ele vai trazer a tese dele, que vocês já devem, muitos de vocês conhecerem, que é a utilização na prática do pensamento para movimentar uma máquina, a relação pensamento-máquina. E ele já provou que é possível, colocando, por exemplo, uma pessoa paraplégica, ou seja, uma pessoa que está do pescoço para baixo, completamente paralisada, dirigindo um carro de Fórmula 1. E ele treinou esse paraplégico, o paraplégico dirigiu o carro com o pensamento de maneira... Isso está no YouTube, aí, se vocês quiserem, procurem, vocês vão ver isso. É coisa fantástica isso. Uma coisa... Porque o que ele está fazendo, Nicolé? Ele está construindo uma roupa que possa ser movimentada pelo pensamento e que possa ser vestida por uma pessoa que esteja nessa condição e ela volte a ficar de pé, volte a andar, volte até a correr. E ele pegou um especialista, um profissional de Fórmula 1, fez o mesmo treinamento e fez com que ele fosse dirigir o carro, o mesmo carro. E ele dirigiu o carro, através do pensamento também. Mas não com tanta perfeição como fez o paraplégico. O paraplégico fez melhor do que fez o piloto profissional. Isso foi, inclusive, motivo de programa de televisão. Não é uma coisa... Isso não está... Não é coisa que foi divulgada, bastante divulgada nos meios comuns. Bom, então, nós estamos vendo, e aí eu estou lembrando aqui do nosso querido Miguel Nicoleles. Por que também eu lembrei dele? Porque, como eu falei que a questão é uma questão de poeses, né? Nicoleles começa os seus estudos, né? Ele era aluno de medicina, estava interessado em estudar fisiologia humana, estava de plantão no hospital, lá na USP, no hospital da USP. Esse homem hoje ele é professor titular de engenharia biomecânica na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Tá? Mas ele era estudante de medicina e ele entrou numa sala que estava vendo uma aula e estava um som, ele ouviu um som altíssimo, que era uma ópera de Wagner. Eu não sei se era Tannhäuser ou Parsifal, uma dessas óperas wagnerianas, né? Vocês sabem que Wagner foi um sujeito que pegou a ópera e transformou-a, tirando muito da parte vocal e colocando a orquestra em primeiro plano. E aí a música vinha muito alta, e ele subiu as escadas e entrou na sala, uma sala meio escura, e tinha um senhor brigando com um antigo projetor, daqueles projetores de slides antigos, que não estava obedecendo ao comando.
e ele não conseguia botar e tal, e a música tocando e tal, e o homem disse assim, seja bem-vindo, meu filho, sente-se aí. E ele olhou assim, mas não tem ninguém, só tem esse professor aí e eu. Mas tudo bem. Aí, de repente, o projetor deu um estalo e começou a funcionar. E aí o homem começou a projetar imagens. As imagens eram as imagens que ele, Nicoleles, vai dizer no livro dele, mais estranhas possíveis para uma aula de fisiologia, porque o que ele estava vendo eram galáxias, nebulosas, eram trechos da Via Láctea. Assim, e aí ele resolveu interromper o professor, mas, professor, afinal, que aula é essa que o senhor está dando aqui? Ele falou assim, meu filho, eu estou dando uma aula de introdução à fisiologia humana, à fisiologia das células humanas. Mas, professor, isso não faz nenhum sentido. Isso é uma maluquice. Que negócio é esse? Que o senhor está vendo esse som? Ele olhou para a mesa assim, estava cheio daquelas capas dos antigos LPs, né, e uma vitrola com 2 possantes alto-falantes tocando, uma verdadeira condição assim, liliputiana, né? Uma coisa completamente louca, digamos assim. E ele aí falou assim, mas, professor, eu não estou entendendo nada. Meu filho, fique sentado aí, assista a minha aula. E aí ele foi, aí começou a mostrar o homem no seu processo evolutivo, mostrou as células e tal. Aí antes passou pelo Big Bang, né? Passou pelo Big Bang, e aí tal. E falou assim, meu filho, tudo começou assim. Então, isso me chamou a atenção, porque esse homem, que hoje é um dos 20 maiores cientistas do mundo, ele despertou o seu interesse por fazer alguma coisa nova, diferente, a partir daquela aula liliputiana, a partir daquela aula diferente, completamente louca, né? E esse homem, esse professor de fisiologia, foi, durante mais de 20 anos, o seu orientador da sua vida, tendo sido convidado por ele para fazer parte da banca da sua tese de doutorado. Bom, aí está a nossa célula. Depois eu vou falar Esse é um dos casos das pessoas que eu quero trazer para vocês verem, estabelecer-se a relação entre esse conhecimento profundo desses pequenos animáculos, né? Minúsculos e educáveis, né? Para que a gente possa compreender bem que para estudar esta questão e entender tudo aquilo que a gente está querendo dizer aqui nessa palestra, ou nesse diálogo, que não está. Conte, você não interferiu ainda. Eu tenho que interferir um pouco para ser o diálogo, senão está ficando só monólogo. Fala aí. Eu estou só aproveitando você falando aqui, estou só aproveitando só, Jorge. Está excelente. Mas, pois é, e aí o sujeito diz assim, nós só vamos poder compreender esse mundo que está além do nosso ego se a gente quebrar os paradigmas, se sairmos da mesmice. E por isso que eu achei fantástica essa nova maneira da gente apresentar aqui, a gente conversar, para a gente poder trazer alguma coisa que possa ser criativa, que esteja de acordo com a poesis, a grande criação. Está aí, então, a nossa célula, com seus elementos figurados, não é?
o ergastoplasma, tá? O Golgi, a mitocôndria. Eu quero chamar a atenção para a mitocôndria. A mitocôndria aqui, ó. O Sérgio Felipe tem uma expressão muito interessante. Ele disse que quando ele estava estudando medicina e estava estudando citologia na faculdade e começou a olhar uma célula, ele chegou para o professor e perguntou: mas, professor, o que são aqueles bombrilzinhos ali? Eram as mitocôndrias. Esses são os bombrilzinhos. Tem nada de bombrilzinho, não, meu filho. Aquilo ali é a casa de força da célula, né? Onde é produzida a energia. Né? Bom, aí nós vamos falar um pouquinho, lembrar, aliás, das hemácias, ou eritrócitos, nossos glóbulos vermelhos. Por que eu trouxe o glóbulo vermelho? Porque eu quero trazer uma outra figura. Eu quero trazer uma pessoa que eu gosto dele há muito tempo, porque eu tive o prazer de começar a estudar esse homem, né? De estudar as pesquisas que esse homem criou, que foi o pesquisador que conseguiu descobrir a estrutura da hemoglobina. E ele conta num livro que está aqui, que agora também não me lembro o nome do livro, vou botar aqui. É um livro de 1960, chama-se A Base Molecular da Vida. É uma coletânea de artigos publicado no American Science e que foi editado pela biblioteca da Universidade da USP, né, da Universidade de São Paulo, e que vai pegar o Max Ferdinand Perutz. Guardem esse nome, eu vou depois mostrar a foto dele aqui. Max Ferdinand Perutz, que é o sujeito que estudou a hemoglobina. E o que a hemoglobina é tão importante assim? Agora, a gente, nessa época de Covid, nunca foi tão importante os eritrócitos, as células vermelhas do sangue, porque são elas que carregam o oxigênio. E hoje está se entubando menos as vítimas de Covid, mas não está se deixando, e muitos deles que estão com dificuldade respiratória, de serem colocados com suplemento de oxigênio. Eu próprio já tratei várias pessoas mantendo-as com esse suplemento de oxigênio até se conseguisse dominar a situação. E essas células, que são células que não têm núcleo, né? Elas são células que vivem 120 dias, né? São cerca de 5 milhões, mais ou menos, por milímetro cúbico de sangue, uma quantidade bastante grande. São produzidas pela medula óssea, né? E as expensas, em determinados momentos, da baixa do oxigênio no próprio sangue, e quando o oxigênio baixa, há uma redução, por exemplo, doença pulmonar obstrutiva, que a pessoa fica com oxigênio baixo, a medula óssea ela é estimulada por uma substância chamada eritropoetina, né? Poetina também vem de poeses. Quer dizer, a criadora do ema, do sangue. Então, a hemopoetina é produzida nos túbulos renais, e dos túbulos renais vai excitar a medula óssea, que vai produzir esses maravilhosos glóbulos vermelhos aí que estão nessa imagem. Então, eu trouxe isso para falar do Perutz, da conquista dele. Eu vou mostrar depois para vocês
como isso é importante para a nossa economia. E como que esses seres pequenos, esses seres menores, que às vezes não valorizamos, são tão importantes para nós. Né? Está aí o Max Ferdinand Perutz, mostrando exatamente a sua conquista, que ele levou 20 anos. Então, ele começa contando que, se ele fosse depender de receber o título de PhD que ele conquistou, dele ter conseguido fechar a estrutura da hemoglobina, ele só ia conseguir o título de PhD 23 anos depois que ele começou o curso. Imagina que uma tese que levou 23 anos. E aí, aqui, eu quero chamar a atenção disso aqui. Isso aqui não está sem sentido, não. Mas depois, no final, vocês vão entender por que eu trouxe isso. Aqui está a hemoglobina, ela tem 4 partes, são 4 partes aqui diferentes. Aqui é uma unidade chamada cadeia beta 2, aqui é a cadeia aqui em vermelho, a beta 1, aqui é a alfa 1 e aqui a cadeia alfa 2. Em cada cadeia dessa tem um botãozinho aqui, ó. Vou chamar de botãozinho, tá? Para fazer coro lá com o Sérgio Felipe, que falou do bombriozinho. Olha lá, botãozinho aqui, ó. Cada botãozinho desse é um radical. Isso aqui, essa estrutura aqui, mas é uma cadeia enorme de aminoácidos. Para a gente ter uma ideia, aqui tem mais ou menos, sei lá, 1.500 aminoácidos, uma sequência, por aí. Né? E cada cadeia dessa tem um botãozinho desse, que é o chamado M, é uma porfirina. Nem precisa decorar isso. É aqui que o oxigênio vai se ligar. E isso aqui, o Perutz vai dizer que isso aqui funciona como se fosse o verdadeiro, um pulmão. Essa é uma substância, vamos dizer, uma estrutura que respira. Porque quando ela cede o oxigênio para a célula, ela cresce. Quando ela absorve o oxigênio, ela diminui. Então, ela respira, ela se expande e ela se contrai. Ela se expande e ela se contrai. É um pouco diferente do pulmão, né? O pulmão, quando recebe o ar, se expande. Quando solta o ar, se diminui. A hemoglobina faz diferente. Ela diminui quando ela está cheia de oxigênio. E ela se expande quando ela entrega o oxigênio para a célula. Muito bem. Então, depois nós vamos voltar aqui, nós vamos ver a importância disso aqui. Já nós vamos mostrar para vocês isso. Então, está aqui a imagem isolada. O segundo sujeito de quem eu quero falar é o Bruce Lipton, que também foi movimentado por uma poese, pela arte. Ele começou a pregar a sua tese na universidade desde muito jovem, e nunca foi entendido. Ele próprio costuma dizer, quem lê o livro dele vai encontrar isso lá, dizer que ele era conhecido como cientista maluco. Né? E ele ficou tão aborrecido com a não aceitação, né, das suas teses, da sua forma de pensar, que ele resolveu abandonar a universidade. E aí saiu num ano sabático, correndo o mundo numa banda de rock. Isso aí está dito, está no livro dele, só ali lá no livro que ele descreve tudo isso. E aí, de repente, ele foi convidado para dar aula para uns alunos que eram alunos reprovados, né? Reprobos da medicina dos Estados Unidos, que foram todos para uma ilha do Caribe, pertencente aos Estados Unidos também, mas
onde eles estavam querendo estudar medicina, criou-se uma escola lá. E ele foi convidado para ir para lecionar citologia para essas criaturas. E ele chegou lá, quando ele aplicou o teste que ele usava em Wisconsin, onde ele era professor, ele viu que a maioria das pessoas que estavam lá estudando, ninguém tinha condição de acompanhar o curso que ele ia dar, porque as pessoas não conseguiam responder o teste que ele aplicou. Mas, depois de um certo tempo, ele viu que metade respondeu metade das questões, uma outra metade respondeu 30%, e um grupo menor, nada. Mas ele disse assim, vou-me embora, não posso ficar por aqui. Mas saiu dali e foi se sentar à beira-mar. E olhando o mar verde, azul esverdeado do Caribe, lá onde ele estava dando essa aula, né, para esses alunos, ele teve uma condição que ele vai chamar de epifania. O que é uma epifania? Epifania é exatamente um transporte da pessoa do seu estado de consciência acordada para um estado alterado de consciência, que ele passa a perceber coisas que a vista humana não percebe. E ele se viu transportado para uma outra dimensão. E aí, lembrando daqueles alunos necessitados de ajuda, que ele via que eles estavam querendo estudar e aprender, ele resolveu aplicar para eles uma outra metodologia, enfim. Ele disse que, naquele momento, ele se sentiu igual àquela história de um filme, eu não sei porque eu não vi o filme, mas já ouvi falar, do tal Dr. Dolittle, um médico, um professor louco que tem um filme, que é um sujeito grandão, negro, grandão, que dá aula para as pessoas. Então, ele se sentiu igual a esse professor do tal do filme, mas ele viu que aquilo mudou a vida dele, porque ele pensava assim, quando ele pensava sobre ele mesmo, ele dizia assim, que pessoa que eu quero ser? Eu quero ser qualquer pessoa menos eu mesmo. E naquele dia, essa epifania, esse transporte que ele teve, fez com que ele pudesse entender que ele não tinha que ser outra pessoa, que ele tinha que ser ele mesmo. E aí ele descobre que a pessoa só pode ser feliz a partir de ela compreender que ela tem que ser ela mesma, né? E entender a si própria. E aí saiu esse livro, que é um livro que todo mundo aí conhece, né? O Biologia da Crença, que é o que traz a nova biologia e que quebra o dogma que a Rosa falou aqui, outro dia ela citou aqui numa palestra aqui, que é o dogma do determinismo genético, que foi quebrado, né? A gente sabe hoje que o meio ambiente tem uma posição super especial, né? Uma posição importantíssima, né? E ele vai se denominar, por causa disso, cientista maluco. Bom, esse é o segundo sujeito. E aí... Jorge, Oi? Diga. Se você me permite, nós estamos mais ou menos na metade do nosso tempo. Sim. Nós precisamos definir algumas questões aqui. Nós temos participações aqui no chat, que eu até nem estou mais conseguindo ver aqui. A Fátima vai me ajudar a colocar aqui. Estava aqui ao lado, mas agora sumiu. E nós temos um intervalo. Eu indago, se vocês, você e Cláudio, acham interessante interromper agora, não sei quanto tempo mais você teria à disposição. Eu estava terminando, mas eu posso ter. Eu posso fechar. Não. Se você estiver terminando, se Cláudio concordar, nós deixamos o Jorge terminar, hein, Cláudio? Sim. Não, depois... olha só, deixa eu sugerir aqui. O que eu tenho para apresentar havia um geógrafo que eu admirava muito, que já desencarnado,
quando ele estava sendo entrevistado, ele dizia assim: vocês não vão me obrigar a comer o meu filé mignon antes da hora. É o da USP, né? É. É o baiano. Exatamente. Ele dizia assim: vocês não vão me fazer comer o meu filé mignon, então também vou falar a mesma coisa, vou fazer parodiar ele. Vamos fazer o intervalo, depois eu mostro o filé mignon. Tá bom. Depois Cláudio entra, e eu também quero saber se nós começamos com as perguntas que já estão no chat ou se vocês deixam todas as perguntas para o final. Vocês podem aí interagir e então depois quando nós voltarmos, vocês nos comunicam, tá bom? Cláudio, o que você acha? Fazer pergunta já, depois? Pode ser, por mim pode. Não, depois do intervalo, logo depois? Isso, por mim pode. Logo Tá depois, bom? eu acho melhor você terminar o Lipton Tá. e depois nós fazemos as perguntas. Não, já o Lipton é só... Vou falar disso, eu só queria falar, eu estou querendo fazer um link entre a poesia, a parte espiritual, mediúnica, a poesis, e a conquista desse conhecimento amplo da nova maneira para a vida sustentável, a nova maneira de ver, a nova visão do mundo, a ideia da nossa Gaia, da mãe Gaia. Porque a gente só pode compreender isso e perceber e entronizar isso em nossas vidas se a gente tiver essa epifania, quer dizer, se a gente tiver essa loucura do professor orientador lá do Miguel Nicoleles ou do próprio Bruce Lipton, né? Então, essa é a ideia. Então, vamos ao intervalo 10 minutos, pode ser para todos? Pode, a gente tomar um café. Isso, está bem, Cláudio? Está ótimo para mim. Então, está bem. Então, são 4, não é isso? São 5 para as 4. Voltamos 4 e 5, está bem para todos. Tá, está ótimo.